Vamos lá, meus irmãos, a paz. Vamos para o terceiro vídeo aqui, continuando a nossa aula. Termos intercambiáveis. Você pega até um dicionário, né, e acompanha aí, vai fazendo as suas notações, é importante. Aí você vai lá, o que é intercambiável? Você vai lá, sombrinha, vê no dicionário e põe aqui do lado, né? O significa intercambiáveis. Segundo observamos no Novo Testamento grego, esses três ofícios denotam um só ofício. Olha só que interessante. Segundo observamos, ou segundo a luz da Bíblia, no Novo Testamento grego, esses três ofícios denotam um só ofício. Em Atos 20, nota aí, Atos 20, 17 ao 28. Vemos que os presbíteros da igreja de Efésios foram constituídos bispos sobre o rebanho de Deus. Calma, que tudo isso tem uma explicação, é uma explicação com um pilar só, tá? A gente vai ver isso aí lá um pouco lá na frente. Calma, relaxa, só presta atenção no estudo, na ministração que está sendo aqui ministrada através desse estudo. Em Atos 20, 17 e 28, vemos que os presbíteros da igreja de Efésios foram constituídos bispos sobre o rebanho de Deus, como finalidade de alimentar o rebanho. Em grego, palmer, que significa pastor da igreja de Deus. Portanto, aqui há os termos presbíteros, bispos e pastores. Entendeu? Aqui há os termos presbíteros, bispos e pastores relacionados aos mesmos homens. Vemos o dever do pastor ser atribuído aos presbíteros. Lê aí, abre a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 2. Amém? Amém? Tudo esse estudo aqui da parte 1, a gente vai partir para o estudo da parte 2 e você vai entender o resumo disso tudo quando Deus estabelece os 5 ministérios, lá em Efésios 4:11. Mas aqui eu quero que vocês entendam. Vai montando o quebra-cabeça, que isso é importante, tá? Essas notações. Vemos o dever do pastor ser atribuído aos presbíteros. Lê lá a Bíblia. 1 Pedro 5, do 1, versículo 1 ao versículo 2. Pedro 1, capítulo 5, versículo 1. E João, capítulo 2. 2 João e 3 João, capítulo 1. Eram apóstolos e ambos diziam ser presbíteros. Os termos presbíteros e bispos são usados intercambiavelmente em Tito, capítulo 1, versículo de 5 ao 9. Intercambiavelmente, né? Você deve ter já visto aí no dicionário o que significa essa palavra intercambiável, ou intercambiáveis, ou intercambiavelmente. Isso é muito importante, tá? O termo grego ocorre 18 vezes no Novo Testamento. Mas somente em Efésios, somente em Efésios 4:11 é traduzido por pastor. Somente em Efésios 4:11 é traduzido como pastor. E quem traduziu isso como pastor? Foi o próprio Deus. Se você ler o livro de Efésios, a partir do versículo, do capítulo 4, a partir do versículo 9, 10 em diante, você vai entender quem estabeleceu. Há uma só tradução de presbítero e bispo, é traduzida por pastor, sendo o seu real significado
o pastor de ovelhas, sendo seu real significado o pastor de ovelhas. Mateus 9:36, você vê lá Mateus 9:36, Lucas 2:28, João, Evangelho de João 10:2, Hebreus 13:20, 1 Pedro 2:25. Amém? 5 minutos de vídeo, já está fechando. Acho que já está fechando. Deixa eu dar uma olhada aqui, já está fechando. Então vamos esticar um pouquinho, né? Para não ficar fazendo muito vídeos, né? Então vamos lá. O ministério diaconal. Atos, isso já até é estudo até de formação de diácono, né? Que é um estudo rápido, é um curso rápido e eficaz e direto. O curso de diácono é um curso eficaz e direto. Não tem muito mistério, não. O ministério de diácono, Atos capítulo 6, versículo de 1 a 8. A origem da palavra diácono, há 3 palavras semelhantes no texto original grego, que porém ser associadas diretamente como a palavra diácono ao seu significado original. Essas três palavras, diáconos, diaconia, diaconos, significam basicamente servir aos outros. Abaixo enumeramos as 3 palavras, os números de vezes que cada palavra aparece no texto grego, respectivos, deixa eu puxar daqui, significados básicos, a tradução dada em King James, tradução inglesa, em nome de Jesus, ao Ministério de Cooperadores e Obreiros. Bom, meus queridos, em nome do Senhor Jesus, eu fecho aqui essa primeira parte de Dons e Ministério, parte 1. Cresça sua mente, cresça seu ministério, vai acompanhando, vai estudando, vai repetindo o vídeo e vai vendo atentamente esta construção todo. É um fio todo embaralhado, né? Todo enrolado, todo aí um fio todo. Então, o que Deus fez? Ele fez a arrumação desses fios, foi desembaraçando esses fios, né? Porque diácono, pastor, presbítero, pastor e bispo associados a uma só pessoa, um termo intercambiáveis. Por exemplo, o empim que a gente conhece aqui, o empim, é aquela casca marronzada, né? Aquele legume branco com a casca marronzada. Aqui no Rio de Janeiro eu conheço como empim. Dizem que em Minas é mandioca e em outros estados tem outros nomes, mas é empim, né? O mesmo produto que aqui no Rio de Janeiro tem um nome, em Minas tem outro, na Bahia tem outro, no sertão tem outro. Quer dizer, o mesmo legume em outras regiões tem outros nomes, mas é o mesmo produto. E é assim que a palavra de Deus vai descortinando esses 3 nomes comuns, que é presbítero, pastores e bispo, que significa uma pessoa só. O seu real significado que Deus estabeleceu em Efésios 4:11, sendo o seu real significado o pastor de ovelhas. Amém? Vamos para Dons e Ministério, parte 2, em nome do Senhor Jesus. Acompanhá-lo, qualquer dúvida, entra em contato no Zap comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? E a ordem é para marchar.